sempre no sentido de crescimento da planta, para que ele fique com um bom aspecto estético e para que também ele ganhe resistência. Quando estamos iniciando com o trabalho com Filostax, devemos procurar realizar produtos pequenos, leves, que possam ser transportados pelo correio para várias localidades. Vocês estão vendo que eu estou usando um óculos de bambu. Com os galhos do bambu Filostax, você pode fazer também óculos, que é um produto de alto valor agregado e de consumo consagrado, para aproveitar os galhos do bambu. Já com o tubo do bambu, o bambu Filostax é muito bom para a fabricação de móveis, cadeiras, mesas, camas. E na construção civil, ele pode entrar como um coadjuvante na fabricação de portas, janelas, forro e piso, principalmente. Então, aqui no Brasil, na nossa oficina, principalmente, nós estamos aproveitando o tempo da quarentena. Não é possível comercializar e realizar trabalhos nas casas das outras pessoas. Mas é possível fazer uma produção nesse momento da pandemia, fazendo a colheita, o tratamento e a própria construção de móveis e outros objetos para vender esses produtos logo assim que a pandemia diminuir e o comércio voltar a abrir. Nós temos usado o bambu Filostax para apresentar uma oportunidade de trabalho e renda para as pessoas mais pobres da nossa comunidade, principalmente para mulheres e para os adolescentes, jovens que estão desempregados. É preciso fazer uma pesquisa de produtos que existem no mercado, produtos de alto consumo, que são feitos de plástico, de ferro ou de madeira, e fazermos uma releitura para o bambu. Por exemplo, eu dei o exemplo do óculos, que é um produto tradicional de alto valor agregado, que a maioria das armações são feitas de plástico, mas podem ser feitas de bambu. O quadro das bicicletas são feitos de metal, de ferro. O quadro das bicicletas também podem ser feitos de bambu. Os talheres, pratos, colheres, conchas para culinária podem ser feitos de bambu. E os móveis de casa, cadeiras, mesas, portas, podem ser feitos de bambu. Então, no momento que ensinamos essas técnicas construtivas com bambu para a comunidade, começamos o desenvolvimento da cadeia produtiva. Quanto mais pessoas produzindo tiver, melhor. E devemos procurar os órgãos do Estado, do governo,
e usar a internet, esses instrumentos como WhatsApp, Facebook, Instagram, para divulgar esses produtos e criar grupos de produção e grupos de consumo. Como fazer isso? Por exemplo, deve-se procurar grupos de profissionais específicos. Por exemplo, enfermeiras. O que nós podemos servir em bambu para as enfermeiras? O que podemos servir em bambu para professores e professoras? É preciso reunir esses grupos de profissionais e fazer as perguntas. Como que o bambu pode servir a sua profissão, a sua casa? Nas relações com o governo, é importante que a gente possa servir naquilo que há mais necessário. Por exemplo, as escolas. As escolas consomem anualmente uma grande quantidade de cadeiras, milhares de cadeiras. Então, podemos fazer parceria com o governo para que o governo coloque nas escolas mesas e cadeiras de bambu para os estudantes. Se o governo tiver lugares onde tem restaurantes, as mesas e as cadeiras dos restaurantes podem e devem ser de bambu. Veja bem, devemos procurar, por exemplo, em auditórios. O governo, o Estado, ele precisa de cadeira para os auditórios. Então, ele pode encomendar de uma comunidade 600 cadeiras, 1.000 cadeiras, e essas grandes encomendas feitas pelo governo podem gerar uma renda de dinheiro regular para as comunidades. Esse é o primeiro momento onde que você e a sua comunidade começa a ativar uma economia a partir de móveis e pequenos objetos. Dentro de pouco tempo, com a experiência que a comunidade vai adquirir com a produção de móveis, podemos começar a fazer construções públicas. É importante, principalmente para as mulheres, que sejam construídas também pelas mulheres, pelas mãos das artesãs, escolas feitas com bambu, creches. Creches, aqui no Brasil, são lugares onde ficam as crianças enquanto as mães trabalham. Então, é muito importante que aparelhos públicos, como escolas, creches e telecentros, onde há bibliotecas, sejam feitos com bambu pelas próprias comunidades, mas com recursos financeiros do Estado. O governo deve pagar para as comunidades esse tipo de investimento para que a própria comunidade possa desenhar e construir os aparelhos públicos e fazer os móveis desses aparelhos públicos. Todos os aparelhos públicos, como bibliotecas, creches, escolas, devem ter as suas mesas, as suas cadeiras, os forros dos tetos, as portas, as janelas construídas com bambu
principalmente com o bambu Philostáx aurea, pelas comunidades, pelas pessoas que moram na localidade, para que essas pessoas possam obter a renda e comprar com essa renda aquilo que ela não pode fazer com o bambu. O governo pode ajudar as comunidades também, propiciando, pagando para as comunidades a realização de móveis de casa, como, por exemplo, as camas, as cadeiras, as mesas, suportes para a televisão e principalmente as portas e janelas. Deve ter um acordo com as indústrias da construção civil, as construtoras que existem no Peru, em parceria com o governo, para que possam substituir as portas de madeira por portas de bambu. As janelas, que são feitas de ferro, devem ser substituídas por janelas feitas de bambu. Dessa forma, é possível criar uma economia, é possível criar uma geração de renda que favoreça a comunidade. É muito importante que as mulheres possam ser formadas no artesanato e nas técnicas construtivas com bambu, porque o bambu é leve, o bambu ele é bonito, o bambu serve para construir, além de móveis, casas, aparelhos públicos como creches, restaurantes e escolas. O bambu serve para construir a dignidade da comunidade. Através dos laços de solidariedade, precisamos criar formas de desenvolver uma nova economia, uma economia mais solidária, uma economia que permita trocar, que permita cambiar. Então é importante que a comunidade construa galpões, depósitos, para que possa acontecer o câmbio de trocas. Por exemplo, você leva para esse galpão o que tem sobrando na sua propriedade. Se você tem 2 enxadas, você leva uma para cambiar. Se você tem 2 cadeiras, você leva uma para cambiar. Se você tem 2 botas, 2 sapatos, 2 camisas, você leva para cambiar. Você leva aquilo que tem de sobra na sua comunidade. Se você produz muito milho, maíz, leva para cambiar. E neste galpão tem ali todos os produtos, inclusive varas de bambu tratado, móveis construídos com bambu. E não se usa o dinheiro, usa-se a troca. Esse sistema de troca pode fortalecer a economia local. Ele pode criar novas relações de amizade e de solidariedade na comunidade. Mas, para que uma nova economia venha ter força na comunidade, é muito importante a parceria com o governo local e com o governo federal.
para que o governo possa comprar das bambuzeiras e dos bambuzeiros, de todas e todos os artesãos que trabalham com bambu, os seus produtos. Para que isso aconteça, os artesãos devem criar os modelos para oferecer ao governo. O artesão ele deve criar e aperfeiçoar um modelo de porta, um modelo de janela, um modelo ou mais modelos de cadeiras e mesas para oferecer, para que possam ser usadas nas escolas, compradas pelo governo, e para que a comunidade que está produzindo possa receber esse dinheiro. O governo deve fazer essa experiência de comprar os móveis e os produtos das pessoas que trabalham na selva com bambu. E deve, a partir da propaganda, o governo deve, a partir de negociações com as construtoras, ajudar a oferecer os produtos, principalmente esses produtos da construção, como forro, piso, porta, janela, para que as indústrias da construção do país possam viver um processo de ecologia, uma vez que não é possível substituir imediatamente tudo que é feito com cimento por bambu. É importante ter a consciência que é possível alguns acessórios da construção civil serem comprados e utilizados, feitos em bambu, como as portas e as janelas principalmente. O governo deve também apoiar um projeto de formação dos artesãos, para que o bambu possa ser desenvolvido na selva do Peru. É muito importante criar uma escola técnica especializada em bambu. O CEFOR pode criar essa escola técnica, pode haver uma escola técnica central, onde as pessoas das outras regiões viajam para essa escola técnica, que seria um centro de referência do bambu, para que aprendam bem as técnicas, e essas pessoas que seriam mestres e mestras formadas nas escolas técnicas possam ir novamente, voltar para a sua comunidade e ensinar para os jovens e para as mulheres as técnicas de cultivo, de manejo, de tratamento, de encaixes, de escoramento, de amarrações e de acabamento do bambu Philostax aurea e também de outras espécies que existem no Peru. Luiz? Sí, Lucio. Luiz, está me escutando? Sí, aquí estamos escuchando. Gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse primeiro bloco? Yo considero que continúes, Lucio, y luego al final ya te hacemos las preguntas. É muito importante que algumas informações técnicas sejam também divulgadas
pelo governo, pela televisão, pela TV e pela internet. É importante fazer uma campanha para que as pessoas entendam algumas informações técnicas para iniciar o trabalho com o bambu. Por exemplo, o bambu deve ser colhido com 3 anos de maturidade. Todas as espécies de bambu precisam ser colhidas com 3 anos de maturidade. Deve ser colhido fora do período das chuvas. O bambu ele tem que ser colhido o mais próximo do solo possível. O bambu Filostax ele pode ficar estocado por até 6 meses até passar pelo processo de tratamento. Uma vez que foi colhido o bambu, deve retirar os galhos, as folhas e a ponta do bambu, e o bambu deve ficar conservado na posição vertical, de preferência, e num lugar onde tenha sombra, ou dentro de um galpão, protegido com um telhado, ou debaixo de grandes copas das árvores. Essas informações, elas são importantes para que as pessoas possam garantir a durabilidade dos seus produtos. Então é importante que nesse processo de criar uma escola técnica federal para todo o país, que as técnicas sejam demonstradas pela internet e pela rede de televisão, para que as pessoas que moram na selva possam ver, através da televisão, os primeiros cuidados, como se trabalha com bambu. É lógico que vai demorar um tempo para que as pessoas aprendam com os erros. Elas vão errar, vão fazer coisas erradas, vão fazer coisas feias, vão fazer coisas que vão estragar. Mas com o tempo, elas vão aprendendo com o próprio bambu a fazer coisas belas, objetos resistentes, valiosos, valorosos. E é importante que tenha mestras e mestres na comunidade acompanhando a qualidade do trabalho. E é importante que tenha também nas comunidades também empreendedoras e empreendedores que vão levar para Lima e outras grandes cidades as propostas para a produção em escala de produtos em bambu. Como eu disse no início, esses produtos podem estar vinculados a atividades do governo, em prédios do governo, como cadeiras em auditórios. O governo pode fazer uma grande compra de milhares de cadeiras para escolas, para auditórios e para as repartições públicas, todas feitas em bambu. Essas grandes encomendas feitas em bambu pode gerar uma economia, e essa economia gerar o desenvolvimento técnico, humano e profissional para que a cultura do bambu se estabeleça em todo o Peru como uma cultura de ecologia, como uma cultura de solidariedade, como uma cultura de irmandade e como uma cultura profissional dos novos tempos.
O bambu filostax ele pode ser tratado com fogo, com maçarico. E o bambu Dendrocalamus, o bambu gigante, ele deve ser tratado com um produto químico que é o octaborato disódico tetraidratado. Aqui no Brasil, usamos o octaborato diluído em água a 6%. 6 quilos de octaborato para cada 100 litros d'água. E o bambu gigante, que é o bambu Dendrocalamus asper, ou a bambusa guádua, ou a bambusa vulgaris, ou a bambusa tuldoides, entre outras espécies, devem ficar submersas nessa solução de octaborato por 6 dias e 6 noites. Depois, deixar esses bambus grandes passar por um processo de secagem de 15 dias na sombra, ar livre. E aí esse bambu não será mais atacado pelos insetos. É preciso que os artesãos e as artesãs do Peru façam um trabalho para garantir a qualidade estética dos produtos. O bambu filostax tratado a fogo já tem uma estética muito agradável aos olhos, mas o bambu gigante, o Dendrocalamus asper, precisa de muito cuidado, precisa ser lixado, ou com máquina, ou com lixas na mão, para tirar um pouco da aspereza do bambu e melhorar o seu acabamento com cera, principalmente a cera da palmeira carnaúba, ou de outra palmeira que tenha no Peru, né, que possa substituir a carnaúba. O importante é que a qualidade técnica de resistência, de encaixe bem feito, esteja também junto com o acabamento. O acabamento precisa ser bom. O bambu bem lixado, bem encerado, bonito, para que o público, o grande público, ganhe cada vez mais simpatia pelo bambu, ganhe cada vez mais confiança nessa planta e que as comunidades da selva tenham seus mercados garantidos. Mas é preciso que as lideranças das comunidades conversem com o governo, porque o governo precisa dar o exemplo de consumir produtos de bambu para os aparelhos públicos. Uma vez que o governo começa a comprar os móveis, entre outros produtos de bambu das comunidades, a sociedade do Peru vai ter mais simpatia e o bambu, o trabalho feito com bambu no Peru, vai chegar às lojas dos shopping centers, vai chegar às lojas dos materiais de construção, vai chegar às lojas de decoração, e aí a cultura do bambu estará realmente estruturada no Peru. E num segundo passo, depois de ganhar experiência com os móveis, usando a bambusa guádua angustifolia
o bambu Dendrocalamus asper, em conjunto com o Filostax aurea, partir para a construção de escolas, bibliotecas e creches para as crianças, espaços de lazer. E temos que ter sempre a observação para aqueles que estão iniciando na construção civil, que por melhor que seja o bambu, ele não terá durabilidade se ele ficar exposto ao sol e à chuva. De forma que o bambu deve ter grandes telhados, coberturas com grandes beirais, para que as paredes, as estruturas do bambu fiquem bem protegidas e não recebam sol e chuva durante o ano. Porque o bambu, bem tratado, com bom acabamento e protegido do sol e da chuva, pode durar mais de um século. Outra fonte econômica muito importante é o comércio de broto de bambu para alimentação. O broto de bambu, ele tem a proteína. Entre os vegetais que possuem proteína, o broto do bambu é um dos vegetais que tem as maiores porcentagens de proteína. Então, na época da chuva, começa a brotação do bambu. E aí entra o manejo do bambuzal. É importante colher uma parte de bambu, de broto de bambu, para alimentação, e uma grande parte do broto de bambu deixar crescer para que ele possa se tornar varas e com essas varas fazer os produtos. Muitas vezes nós sabemos que as pessoas que têm acesso à universidade querem criar indústrias para produzir com bambu. Usar o bambu como matéria-prima industrial. Eu não vejo com bons olhos, como uma coisa boa, o bambu se tornar matéria-prima industrial. Porque isso gera um tipo de política de geração de renda, onde o patrão ganha a maior parte da renda e os empregados que produzem ganham pouca renda. Então, eu aconselho que o bambu no Peru sirva à população de forma artesanal, produtos feitos à mão, onde todas as pessoas da comunidade são os donos dos seus empreendimentos. É preciso ter uma relação de cooperativismo, de associação dos artesãos, não de patrões que querem montar as fábricas e ter os empregados como escravos. Nós precisamos evitar no Peru a monocultura de bambu. O bambu, ele precisa estar na selva, perto das casas das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas em pequenas moitas, em plantações de 1, 2, 3 hectares de Filostax aurea, sempre consorciado o bambu com outras plantas, mas não fazer a monocultura, porque a monocultura não permite a biodiversidade.
Se estabelecer uma cultura do bambu, onde as pessoas trabalham com as mãos e não com máquinas, onde as pessoas têm pequenas plantações e não monocultura, onde as pessoas trabalham através da cooperativa, da solidariedade e da associação, nós vamos estar criando as bases para uma nação peruana solidária, ecológica e politicamente correta. O coronavírus e essa pandemia vem mostrar para todos nós que precisamos agora caminhar em um novo tempo. Esse novo tempo é um tempo de justiça, é um tempo onde cada família, cada camponês procura trabalhar com as suas mãos, procura trabalhar com a sua própria plantação. E como que nós podemos fazer grandes negócios e grandes vendas para o governo e para as construtoras? Unindo pequenos e médios produtores com uma produção que deve ser acompanhada a partir dos critérios de qualidade da colheita, do tratamento, das técnicas de montagem, do acabamento e da garantia de qualidade. Garantir a qualidade é muito importante. Evitar a monocultura é muito importante. Trabalhar cada casa, cada família, com 3, 4 touceiras de bambu gigante, 1, 2, 3 hectares de bambu Filostax áurea, é o suficiente para cada pequena propriedade associar-se com outras propriedades para estruturar grandes negócios. Então, há muito o que se fazer, mas é preciso agora poder caminhar com os olhos na ecologia, com os olhos na solidariedade, com os olhos no futuro, ensinando as crianças. E assim que os artesãos e as artesãs do Peru ganharem experiência, o bambu deve ser incorporado na escola pública, no ensino básico. As crianças devem começar a aprender bambu na escola. As crianças devem aprender a comer o broto de bambu e saber que o broto de bambu tem proteína. Elas vão gostar do bambu se elas sentarem numa cadeira e estudarem numa mesa feita com bambu pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu tio, pelo seu primo, pela sua prima, pelas pessoas queridas da comunidade. E quando as crianças aprenderem as técnicas de bambu na escola, quando as crianças gostarem do bambu, uma nova economia e uma nova nação estará nascendo e prosperando por todo o território do Peru. Podemos passar para as perguntas, Luiz? Muchas gracias, Lucio. Por favor, Juan Carlos. Ok, buenas tardes Lucio, buenas tardes con todos. Acá hemos seleccionado y tratado de hacer un compendio de preguntas para ti, en base a tu experiencia y a la presentación que has dado. Muchas gracias de antemano. Bueno, comenzando las primeras preguntas, acá Carla Guerrero menciona
¿cuál es el tiempo de durabilidad de construcción del bambú? Por ejemplo, en invernaderos, auditorios, ¿cuál es el tiempo de durabilidad de construcción de bambú con Phyllostaches aurea? Bom, a coisa a mais importante para que essas construções tenham durabilidade acima de 50 anos é que o bambu ele seja bem tratado. O tratamento com fogo, ele tira o almidão do bambu para evitar o ataque dos insetos. Mas todas as construções devem ter grandes telhados como se fossem varandas em volta da construção, para que o bambu não receba sol e chuva. A construção de bambu não pode receber sol e chuva. Por isso tem que ter um bom telhado. E a média de duração dessas construções é na faixa de 50 anos. Certo? Listo? Sí, ok. Permítame, por favor, un momento. Sim. Ok. ¿En qué porcentaje la preservación con fuego podría asegurar que no reciba ataque de insectos? ¿Y ahí en Brasil el tratamiento con fuego es a través de un soplete caña por caña o existe un sistema para hacerlo en mayor proporción, mayor cantidad? Para o bambu Phyllostax aurea, tratado com os sopletes, é garantizado 100% que não haverá o ataque de insetos. Já o bambu Phyllostax pubescens, aqui conhecido como o bambu moçô, é preciso tratar com o soplete, mas precisa também do octaborato, porque as paredes do Phyllostax aurea são mais grossas e o soplete não consegue tirar todo o amido. Porém, o bambu Phyllostax aurea, com o tratamento com soplete e fogo, é o bastante. Qual que era a outra pergunta que estava junto com essa? Eram duas. Si en Brasil existe un sistema para, o sea, si lo hacen soplete caña por caña o existe algún sistema, una máquina o alguna metodología para hacer una producción, un preservado más rápido, ¿no? Sim, aqui no Brasil usa-se cana por cana, mas isso não é ruim, isso é bom, porque você gera oportunidade de trabalho. E esse tratamento feito de cana por cana é a primeira atividade no aprendizado do trabalho com bambu. Então, o adolescente, o jovem, a pessoa que começou a trabalhar com bambu, começa fazendo o tratamento com soplete. É a primeira atividade. Depois da colheita, é a primeira atividade para a pessoa começar a gostar de trabalhar com bambu. Então, parece
que essa atividade é um pouco lenta, não é rápida, mas não tem problema. Nesse novo mundo, depois do coronavírus, é importante fazer as coisas devagar. É importante que cada cana seja tratada uma a uma e que gere a oportunidade para muitas pessoas poderem participar do processo. Evidentemente, no Peru, depois vão descobrir uma técnica, uma máquina de fazer o tratamento de vários de uma vez. Mas, por enquanto, para começar o processo, eu acho importante, eu acho bom que as pessoas tratem cana por cana e que esse processo, que é um pouco mais demorado, gere a oportunidade de trabalho remunerado para muitas pessoas. Ok, gracias Lucio. Otra consulta que tenemos es, ¿cómo es el comercio de Filostachi Sauria para construcción en Brasil? ¿Caña por caña o lo venden en conjunto, ya que aquí en el Perú lo venden por lo que conocemos como el atado, ¿no? Un atado son cada 10 cañas. Y en base a esto, del comercio de construcción, ¿cuánto puede llegar a costar una estructura básica construida con bambú? Por ejemplo, 5x6, 4x5, etc. Sim. Existem várias formas de comércio do Filostax. As fazendas que já têm o bambu plantado, eles oferecem, você paga R$1, meio soles, para que você mesmo entre na propriedade, na fazenda, você mesmo vai colher o bambu, vai limpar o bambu, tirar os galhos, amarrar, colocar no seu caminhão e levar para a sua bambuzeria. O dono da terra, o dono da plantação, ganha meio soles por cada vara, em natura. Assim acontece aqui em Minas Gerais. Tem outros lugares que a pessoa, o próprio dono da fazenda, faz a colheita do bambu, limpa, amarra e vende e entrega esse bambu na oficina e faz a entrega. Então ele cobra pelo frete cada vara de bambu com aproximadamente 4 metros de comprimento, vai custar na faixa de R$3, ou seja, 2 soles, 1 soles e meio para o bambu que é entregue, né, no lugar. Então, 1.000 varas de bambu Filostax de 4 metros, você vai pagar por ela, que já chega de caminhão na sua propriedade, 2.000 soles para 1.000 varas, que já chega transportada de caminhão na sua propriedade. Aqui no Brasil tem um sistema para dar preço para o metro quadrado da construção civil convencional, feita com alvenaria, com tijolo e cimento, que é na faixa de R$1.000 por metro quadrado. Ou seja, 500 soles por metro quadrado. Aqui no bambu, quando o trabalho é mais simples, né, é uma construção básica, assim, a gente acompanha essa mesma recomendação que tem para a construção civil, na faixa de 500 soles por metro quadrado acabado. Ok, Lucio. Otra consulta. En base a su experiencia, ¿cuál ha sido una de las problemáticas que ha encontrado entre la comunidad y el gobierno para el desarrollo de productos con bambú?
Bom, a principal problema é que o governo já tem acordos com as indústrias que apresentam o material convencional. As construções feitas de cimento e os móveis feitos de plástico, de madeira ou de ferro. Então já existem esses acordos. Mas é preciso que a comunidade faça a proposta para o governo, para que pelo menos uma parte do dinheiro que pertence ao povo seja dirigido para essas novas experiências. Então, um dos problemas é que o governo ele não tem condição de ajudar se a própria comunidade não fazer a proposta, se a própria comunidade não criar o produto e oferecer para o governo. É claro que o governo não vai deixar de comprar, né, os produtos da indústria convencional de plástico, de ferro, de madeira, que já estão acostumados. Mas se a comunidade, através das suas lideranças, tiver um bom produto e oferecer para o governo, eu acredito que começa a se estabelecer uma relação. Por enquanto, essa relação não existe. E ela precisa passar a existir para que ela possa ser desenvolvida. Ok, ok, Lucio. En relación a la biodiversidad, bueno, se sabe que la Philostachys es bastante agresivo, se puede decir invasivo, ¿no? Dependiendo del manejo, el control que se tenga. ¿Cómo lograr una biodiversidad con ella o cómo evitar que ingrese a áreas de otros cultivos en las selvas, bueno, en los terrenos, ¿no?, que tenemos? Bem, tem uma forma de conter o alastramento do bambu Philostax. As raízes e rizomas do bambu Philostax não são profundas, são superficiais. De forma, se você fizer uma vala é um buraco, né, com profundidade de 60 centímetros de fundura e largura de 40 centímetros, e colocar pedras ou cal nessa vala, você vai evitar o alastramento do bambu Philostax, para que ele não vá invadir terrenos que não sejam desejados a presença do bambu Philostax. Essa é uma forma de conter. A outra forma de conter é você fazer uma barreira de bambu Dendrocalamus asper. Faz uma parede de bambu Dendrocalamus asper, que é um bambu de hábito de crescimento simpodial, que não alastra, e a hora que o bambu Philostax vai se aproximando daquele terreno, ele não consegue atravessar a barreira feita com bambu Dendrocalamus asper. Aqui eu conheço essas duas maneiras. Você pode fazer a contenção do bambu através de uma barreira feita com bambu Dendrocalamus asper ou Guadua angustifolia. Ok, Lucio.
Acá hay una consulta ya, pero más en el tema de cómo usted, como director del proyecto que está manejando, ¿cuáles son las metas que tiene a largo plazo con el proyecto que maneja como director del Ser Bambú Ravenna? O processo de alcançar as metas estão programados para os próximos 30 anos. Uma das metas é conseguir formar, capacitar 5.000 jovens moradores aqui da região de Ravenna. É preciso capacitar 5.000 para que, depois do processo de capacitação, que vão continuar a trabalhar com bambu, sejam aproximadamente 500, 600, 700 pessoas. Esse processo é muito demorado. Um processo de capacitação de pelo menos 12 meses de formação. E a partir dessa formação, começar a propor para o governo também a construção de aparelhos públicos, como escolas e creches, com a utilização do bambu. Essas são as principais metas. Para alcançar essa meta, nós precisamos plantar pelo menos 1.000 hectares de bambu. Cada hectare aqui no bambu aqui no Brasil, tem aproximadamente 10.000 metros cada hectare. Precisamos plantar pelo menos 1.000 hectares de bambu em consórcio com florestas nativas. Plantar no quintal da casa das pessoas. Plantar nas pequenas propriedades e ao todo, a hora que faz a conta de tudo, juntando tudo, a gente ter pelo menos 1.000 hectares de bambu plantado para que esses 1.000 hectares possam gerar matéria-prima para o que chamamos da cadeia produtiva do bambu, para gerar matéria-prima para a construção de móveis e para a construção de portas, janelas, piso, forro, mesas e cadeiras para as escolas. Essas são as principais metas. E, no fim, convencer o governo que o bambu precisa ser ensinado no ensino básico e nas escolas federais de arquitetura, nas universidades, que as universidades possam ensinar o bambu como matéria para arquitetura, para a formação dos arquitetos em bambuzeria já nas universidades. Essas são as metas do nosso projeto. Ok, Lucio. Y bueno, unas últimas preguntas. ¿Qué información nos recomienda o bibliografía podemos consultar para hacer diseños de estantes con bambú filostachis? Y bueno, si el Centro de Capacitación de Ravenna acepta voluntarios o intercambios, ¿no? Están muy pendientes de eso. Sim, o Centro de Capacitação de Ravenna, podemos aceitar, não trabalhamos como voluntários, mas podemos fazer um intercâmbio, alguma parceria com o governo local ou com organizações não governamentais para receber alguns alunos para formação de mestres. E podemos também ir até o Peru para formar mestres e mestras especializados em móveis e construção com Filostax áurea. A outra pergunta era qual?
¿cuál es alguna fuente bibliográfica que podríamos revisar para quienes se quieren meter a lo que es estructuras, ¿no? De diseño de muebles con Philostachys? ¿Alguna referencia bibliográfica, etc.? Ainda não há uma referência bibliográfica editada em um único volume. O que nós temos aqui são referências de várias bibliografias, de vários livros e tudo, que temos na nossa biblioteca. Mas a gente pode trabalhar também numa parceria para poder criar essa referência bibliográfica. Então, eu acho importante trabalhar na construção de uma parceria com o CEFOR para fazer uma formação mais ampla, técnica, onde que venham pelo menos 10 pessoas do Peru para ficar aqui no centro de referência e aprender a construção e aprender as técnicas aqui. E depois, essas 10 pessoas, acompanhadas pelos nossos mestres aqui do Brasil, iniciar um programa de formação técnica no Peru para pelo menos mais 50 pessoas. E, nessa formação, já desenvolver, criar e fazer, então, essa bibliografia com as referências técnicas, fotografias de construção e móveis com o uso do bambu Filostax. Lucio, la última consulta. Nosotros acá en el país, el método de propagación más práctico que tenemos acá y que mejor resultados ha dado ha sido la propagación de Philostachys en base a pan de tierra, que es sacar todo prácticamente una champa con un manojo de tallo y ramas para poder transportarlo. Ese método y el método con rizomas también, ¿no? En tu experiencia y en Brasil, ¿cuál crees que puede ser el método más apropiado o el que ustedes han llegado a desarrollar, ¿no? O método de propagação que eu conheço com o Filostax áurea é realmente o melhor, é através do rizoma. Então ele deve ser organizado. Aonde vai receber o novo cultivo, deve-se fazer o preparo do terreno com antecedência. Preparar a terra adubada, com calcário, e já fazer as valas, as leiras, para assim chegar ao bambu. Usamos um trator, né, uma máquina chamada de pá carregadeira, que é um trator que entra com a pá carregadeira 20 centímetros abaixo do solo e levanta. Primeiro corta as varas. Primeiro passo para tirar os rizomas. Corta as varas e entra com esse trator, que é a pá carregadeira, 20 centímetros abaixo do rizoma e levanta uma grande quantidade do rizoma. Depois corta manualmente com o serrote, com arco e serra, e coloca no caminhão. Esse caminhão vai transportar uma grande quantidade de rizomas, e esses rizomas devem ser cortados em pedaços de 50 centímetros e plantados imediatamente no terreno que já foi preparado. É a maneira mais rápida e mais eficiente de fazer o replantio do bambu Filostax. Ok, Lucio, un gran aporte el que nos mencionas, ¿no? A través de rizomas y por el método que hacen allá. Bueno, agradeciendo a nuestro expositor Lucio por la charla y las preguntas que ha resuelto. Nuevamente darle las gracias de parte del grupo técnico de la Mesa Técnica de Junín, de CERFOR, y agradecerte a ti, Lucio, y a todos los participantes de la charla, ¿no? Bueno, para ir cerrando, mencionarles también a todos los participantes que
Lucio ya, bueno, actualmente es director de Serbambú Ravenna, como ya lo mencionó, es reconocido mundialmente por el trabajo que realiza como bambucero, educador y constructor. Él lleva trabajando con el bambú desde 1975, gran tiempo ya. De 1986 al 2008 dirigió el programa de desarrollo del ciclo del bambú en Brasil y ha participado en la organización de sociedad civil de interés público. En todo este tiempo, Lucio ha estado relacionado a la investigación y creación de nuevas metodologías centradas en artesanía, construcción, mobiliaria, agrícola, y ha impartido cursos y coordinado plantaciones de más de 50 unidades productivas, ¿no? En 5 regiones del país, de Brasil. Bueno, después de haber mencionado todo esto y la experiencia de Lucio, damos por finalizada la sesión. Nuevamente, Lucio, te damos las gracias de parte de todo el equipo. Y de igual manera, agradezco a los participantes e invitarlos también para la próxima charla del día 27, la charla que será de básicamente manejo de bambuzales para el sector, enfocado en el sector construcción, dictada por Germán Villarreal, que es de Ecuador, ¿no? Un gran profesional y amigo. Listo, en ese sentido, agradecerles. Muchas gracias por todo. Nuevamente, gracias, Lucio. Y hasta la próxima oportunidad. Gracias. ¿Algunas últimas palabras, Lucio? Sim. Sim, quero agradecer ao CEFOR, a todos vocês da organização desse programa e colocar o nosso Centro de Referência do Bambu à disposição para o desenvolvimento técnico da cultura do bambu no Peru e para o relacionamento melhor das comunidades com a natureza e com a ecologia. Ficamos também muito agradecidos. Muitas graças por todos e por todas. Até a próxima!